Estamos aqui para falar de um tópico muito importante para qualquer profissional de qualquer área, mas iremos focar em finanças. Dicas práticas para apresentação gerencial em finanças. Muita gente não consegue até dormir um dia antes de fazer uma apresentação gerencial. E acredite, isso é mais comum do que imagina. E fazer a pergunta: como fazer a apresentação gerencial em finanças? O primeiro passo é tirar o estresse desta sentença, que ficaria: como fazer tranquilamente a apresentação gerencial em finanças. Com poucas dicas práticas, verá que é mais fácil do que imagina e irá fazer muita diferença na sua carreira. Vem comigo e irei te mostrar. Sou João Freitas, tenho anos de experiência em finanças corporativas e controladoria de grandes empresas de segmentos diversos e posso dizer, relativo ao tema de hoje, apresentações gerenciais, já me senti como você. Já tive muitos perrengues, muitas dificuldades, como todo mundo e talvez como você. E digo que tive que aprender errando, mas você não precisa disto. Tem algumas dicas práticas. E não se preocupe, já passei por isso. E quem é o profissional em finanças, executivo na área, sempre se defronta com esta situação. O que temos que fazer é seguir em frente, estar preparado. Primeira dica, parece óbvio, mas na prática é muito importante e tem que ser repetida. Entenda muito bem do seu assunto. Se é um tópico, um subtema, não importe. Estude, reveja algum detalhe que nem esteja na apresentação, mas tenha de alguma forma no seu discurso. Material de backup e até anotações. Demonstre segurança. Sei que às vezes pode ser difícil, mas se tiver estudado e revisado, já estará seguro sobre o assunto. Existem vários tipos de apresentações gerenciais. Pode apresentar um flip chart, se você se sentir bem, ok, ou até improvisar alguma explicação é interessante, mas mesmo assim assegure que os recursos, como canetas, flip chart, telas, estejam disponíveis. Pode fazer também com relatórios, demonstrar na tela para o seu público planilhas em Excel. Contudo, o mais comum no mundo corporativo e aderente são as apresentações em PowerPoint. Vou comentar nesta linha relativo à apresentação, mas os pontos tratados servem independentemente dos recursos que esteja utilizando. Mas de qualquer forma, outra dica importantíssima: domine o tema e as ferramentas para a apresentação. Conheça os recursos, a ferramenta que estiver utilizando. Uma para realmente fazer a apresentação um bom trabalho, bem feito, com qualidade para o seu público, que normalmente é a sua liderança, sua gerência, diretoria ou até acionistas e investidores. Pode ser até o seu time, mas demonstre que fez um bom trabalho. Isso é muito valorizado. O bom financeiro tem alta capacidade analítica. Isto é, consegue apurar e entender os detalhes das informações. Entretanto, em uma apresentação gerencial, principalmente em finanças, tem que ter também uma capacidade de síntese, que varia de público a público, de acordo com as expectativas e tempo que tem que fazer a apresentação. Se você não se sente confortável, segue outras dicas para que consiga ter mais foco e sintetizar a sua apresentação, a sua mensagem para o seu público. A terceira dica, saber sumarizar os temas, é chave para ser bem-sucedido. Lembrando que a apresentação não precisa ser complexa, só bem feita, e passe a mensagem que precisa para o seu público. Quarta dica, conheça o seu público. O que eles precisam saber? Será com o seu time, com a média liderança ou pares seus? Com a gerência sênior ou alta direção da empresa?
conselho, acionistas, para cada público terá uma abordagem e restrição de tempo. E detalhe, muda dependendo do público. O que pode ser visto com a média liderança em 2 horas, com ações e detalhamentos, muitas vezes tem que ser resumido entre 15 a 30 minutos com a autodireção da empresa. Por exemplo, tem que saber qual é a expectativa deles, do seu público, tem que saber qual é a expectativa deles, qual o seu objetivo. Quinta dica é relativo ao controle de tempo. Saiba quanto tempo tem disponível para sua apresentação. Se for muito restrita e é até recomendável, que ensaie e se prepare para verificar se está dentro do tempo estimado, normalmente é alinhado com os interlocutores, com o seu público. Agora vamos à apresentação em si, com abordagem, técnicas e ferramentas. E é muito importante seguir em frente, pois mesmo a maioria das pessoas que tem medo de se apresentar em público já tem uma facilidade que boa parte é em videoconferência, que também tem lá suas preocupações, mas já é uma maneira de evoluir e ficar mais confiante em apresentações presenciais. Sobre abordagens e técnicas, vou falar para você que deve conhecer o Speech Elevator, storytelling, gráficos visuais, dashboard espetaculares, que tem que ter soft skill, comunicação estratégica, show de luzes, enfim, um monte de coisas que é interessante saber, mas sempre volte para o básico. O básico funciona. E o que é o básico? Sexta dica, de volta para o básico. Aqui apresento uma estrutura básica que creio que dará direção a uma apresentação gerencial. Ter uma agenda prévia é fundamental para a apresentação gerencial, principalmente com a alta direção da empresa. Isso envolve a definição clara dos tópicos a serem abordados, a distribuição do tempo para cada ponto e a comunicação prévia aos participantes. Sobre a estrutura da reunião, a agenda prévia permite que todos os envolvidos estejam preparados e tenham uma compreensão clara do que será discutido. Isto ajuda a otimizar o tempo, a garantir que todos os pontos importantes sejam abordados de forma eficiente durante a apresentação. Primeiro ponto, agenda prévia, tenha uma agenda prévia. Segundo ponto, estruturação da apresentação. Com a introdução ao sumário executivo, pessoalmente eu gosto de ter um sumário executivo, mas o importante é que tem que contextualizar a apresentação, explicando o propósito, a agenda e a importância dos resultados financeiros para a empresa. Visão geral dos resultados. Apresente uma visão resumida dos principais resultados financeiros, como receitas, despesas, lucros e margens, destacando os pontos-chave. Analise os demonstrativos financeiros. Divida a apresentação em sessões para explorar os resultados de cada demonstrativo financeiro, começando pela DRE, seguido pelo fluxo de caixa e outros demonstrativos que sejam relevantes. Comentários e análise. Forneça comentários detalhados sobre os resultados financeiros, destacando tendências, variações significativas e fatores que influenciaram o desempenho financeiro da empresa. Identificação de riscos e oportunidades. Identifique riscos potenciais que afetaram os resultados financeiros e destaque oportunidades que podem ser exploradas para melhorar o desempenho financeiro. Planos de ação. Proponha planos de ação claros e factíveis para mitigar riscos identificados e aproveitar as oportunidades destacadas, detalhando as etapas necessárias e os recursos envolvidos. Conclusão: faça uma síntese dos principais pontos abordados.
Reforce a importância dos resultados financeiros e encoraje a discussão e engajamento dos participantes. Comparação e tendências. Apresente dados comparativos com variações em relação ao período anterior ou metas estabelecidas e destaque tendências ao longo do tempo para fornecer uma perspectiva mais completa. Destaque para os indicadores, os KPIs e métricas. Enfatize os principais indicadores chaves de desempenho, os KPIs, e métricas relevantes para a empresa e utilize gráficos ou medidores para ilustrar o seu progresso em relação às metas estabelecidas. Na sequência, temos outros pontos que devem atentar. 99% é comunicação. Então a comunicação tem que ser clara e acessível. Evite jargões técnicos excessivos, utilize uma linguagem simples e evite o uso excessivo de termos técnicos que possam ser desconhecidos pelos participantes. Exemplos e analogias, utilize exemplos concretos e analogias relevantes para facilitar a compreensão dos conceitos financeiros e tornar a apresentação mais envolvente. Seja autêntico, seja você mesmo, demonstre conhecimento sobre os eventos e situações em detalhes, caso tenha necessidade de ilustrar ainda mais os resultados financeiros e os desafios enfrentados, tornando a apresentação mais interessante e pessoal. Feedback do público. No mínimo, tem que estar preparado já para possíveis perguntas e respostas. E dependendo do público, pode encorajar a participação do público, permitindo que eles façam perguntas e esclareçam dúvidas durante a apresentação. Discussões e debate, esteja preparado para eventuais discussões e mediante ao nível do público e respeitando a agenda e até o tempo, promova discussões e debates sobre os resultados financeiros, incentivando os participantes a compartilhar suas opiniões e perspectivas sobre ações propostas. Atentar que para a autoadministração, devido à restrição de tempo, deve se manter dentro da agenda prévia proposta. Entender e tomar notas de insights e novas perspectivas eventuais, planos de ação e identificar outras oportunidades e riscos, revisar os principais pontos apresentados. Por fim, coloque os próximos passos, já com compromisso, se possível nomeando responsáveis e ações futuras, melhor se tiver datas já definidas ou estimativa de prazos. Essas são algumas técnicas comuns utilizadas para apresentar resultados financeiros em empresas, permitindo uma comunicação eficaz e estruturada, facilitando a compreensão, a análise crítica e o engajamento dos participantes. É importante adaptar essas técnicas às necessidades específicas da empresa e do público-alvo, tornando a apresentação mais relevante e de impacto, pois uma apresentação rotineira é diferente de alguma que tenha um escopo específico, como, por exemplo, um estudo de um projeto ou viabilidade de investimento, ou sobre um controle interno ou resultados de uma auditoria externa. Enfim, tem que se adaptar à demanda da empresa. Vamos seguir com a 7ª dica, mostrando rapidamente exemplos de formatos de páginas de slides a serem apresentados. Aqui coloquei um exemplo simples de um sumário financeiro. No lado direito, dados relativos a resultado e no lado esquerdo, comentários sobre os principais pontos. É um formato básico. Já nesta segunda, com um formato gráfico também básico, é um exemplo de análise de resultado, na forma gráfica mostrando as variações e explicações que ocorreram no resultado, e abaixo os comentários e próximos passos. Já nesse temos um formato 3 blocos, no qual separa o que quer demonstrar em 3 grandes blocos,
distribuídos no slide. É bem interessante, principalmente se quer demonstrar uma situação, o resultado em tabela ou gráfico em um dos blocos e as observações e comentários em outros. Já em outro exemplo, temos o formato 4 blocos, que separamos os diversos pontos nesse formato. E neste caso, à esquerda tem uma tabela e abaixo comentários, e à direita um gráfico e abaixo comentários também. Mas tem flexibilidade de colocar 4 tabelas em cada bloco, ou 2 gráficos e 2 tabelas. É bem flexível para que considere colocar o que é relevante também e mostrar para a gestão da empresa. E pode também criar 6 blocos, por exemplo, mas tem que evitar que fique muito poluído, pois pode confundir seu público, daí não conseguirá passar a sua mensagem. Avançando em outros formatos, pode apresentar em formato montanha, com visual mais colorido, mas tomando cuidado para não exagerar. Tem que ser prático, funcional. Outro exemplo clássico, uma tabela com um detalhamento relevante dos resultados atuais, comparado ao estimado, e com um gráfico colorido e tabela. É importante que depois que tiver o formato é alinhar com seu público e se o formato atende e manter padronizado para ter uma frequência de apresentações no mesmo formato. Aqui outro exemplo, uma tabela sumário ocupando toda a página, mas dá visibilidade do planejamento financeiro pretendido. Veja que tem coluna para o período anterior, o ano abordado, dividido em trimestres e uma coluna para anos futuros. E aqui outro exemplo, dividido em 4 blocos, mas veja que está misturando tabela com análise e gráficos e com alguns espaços para comentários, colorido, mas sem exagero, para que possa falar ponto a ponto do que é relevante na página. Espero ter contribuído um pouco com a minha experiência. Tem mais ainda para falar sobre o tema, mas creio que as dicas práticas possam te ajudar, pois é um tema muito importante que tem que progredir e ter o domínio dessa competência para ter um ponto de sucesso na sua carreira, pois possibilita muita exposição na sua função e junta a média e alta liderança da empresa. E se você achou este vídeo foi interessante, se teve alguma dúvida ou questão relativa ao tema, entre em contato. E para eu saber se você curtiu este vídeo, já aproveita e deixa o seu like e até comentário. Também compartilhe. De resto, não esqueça de se inscrever nos canais do YouTube, Instagram e fica o convite para os próximos vídeos e eventos para que possa me seguir na comunidade Controladoria na Prática.